Como terminou a incorporação no primeiro trimestre de 2024 na região Nordeste do Brasil? Como foram os lançamentos, as vendas? Como terminou o estoque na região Nordeste? Eu sou Marcos Catalian, sócio fundador da Brain, e vou mostrar nesse vídeo como é que terminou o desempenho do mercado imobiliário do Nordeste no primeiro trimestre desse ano, sempre fazendo a comparação com o mesmo período do ano passado, para a gente entender como é que está indo o mercado imobiliário da região Nordeste. Vou compartilhar uma rápida apresentação, depois vocês vão poder acessar essa apresentação, fazer um breve panorama para a gente entender o que está acontecendo aí com o Nordeste. Vamos lá? Mercado imobiliário da região Nordeste, primeiro trimestre de 2024, né? Quais foram os nossos destaques? Bom, primeiro de tudo, falar o que está contido nesse panorama, quais são as cidades que a gente está abordando. Esse é um panorama que a gente extrai do trabalho que a gente faz para a CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, onde a gente dá um destaque aí para a região Nordeste. Então, Alagoas, basicamente Maceió e região metropolitana de Maceió, na Bahia, Salvador, a região metropolitana de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, região metropolitana do Ceará, região metropolitana de São Luís, Paraíba, Campina Grande, região metropolitana de João Pessoa, Pernambuco, Recife, região metropolitana, Petrolina e Caruaru, Piauí, toda a região metropolitana de Teresina, e também Teresina, é claro, Natal, RM Natal e Natal, quer dizer, Rio Grande do Norte, e Sergipe, Aracaju. Ou seja, as principais capitais, na verdade, todas as capitais e regiões metropolitanas e mais algumas cidades em destaque, que são aquelas cidades em que a incorporação é mais ativa no Nordeste. Vamos lá? Quais são os nossos destaques? Lançamento. Bom, em lançamento, a gente teve uma queda de 15,3% no primeiro trimestre de 24 em relação ao primeiro trimestre de 23, uma queda de 8,5% em venda e uma queda em estoque de 9,8%. Quedas essas que já vinham acontecendo, se a gente olhar o primeiro TRI de 24 contra o último TRI de 23, né? Também teve queda em lançamento, queda em venda, queda em oferta final, que é queda em estoque. Ou seja, uma queda. Basicamente, o primeiro trimestre demonstrou no Nordeste um menor ritmo em relação ao mesmo período do ano passado. Essa queda só não foi maior porque no Minha Casa Minha Vida houve um crescimento de lançamento. Cresceram os lançamentos na ordem de 10%, quando eu comparo o primeiro trimestre de 24 contra o primeiro trimestre de 23. As vendas caíram 14% e o estoque aumentou 5,7%. Queda que também aconteceu em relação ao trimestre imediatamente anterior. Ou seja, a queda no Nordeste ela foi um pouco atenuada pelo crescimento em unidades lançadas no programa Minha Casa Minha Vida. Nos padrões, por sua vez, mais altos, padrão luxo, super luxo, totalmente diferente. Parece que o Nordeste aumentou e está indo para um padrão luxo e super luxo nessas grandes cidades. Lançamentos cresceram 9,6%, vendas 2,2%, o estoque naturalmente também cresceu. Lembrando que esse crescimento já vem em relação ao trimestre imediatamente anterior, como vocês podem ver pelo gráfico. Ora, mas você não falou que caiu o Nordeste no lançamento? Caiu, mas não nesse segmento aí. Esse é um segmento, luxo, super luxo, que são de produtos acima de 1,5 milhão até 3 milhões é luxo, e acima de 3 milhões é super luxo. Ele tem menos unidade, né? Ele lança menos volume, mas a gente vai ver que ele lança de valor elevado. Então, aumentou o volume lançado, embora no total ele represente pouco em volume. Vamos olhar os lançamentos no Nordeste como um todo?
No Nordeste como um todo, a gente teve 11.040 unidades lançadas, né? Então, patamar que claramente apresentou queda em relação ao período tanto anterior quanto o mesmo trimestre. Como eu já tinha mostrado, o padrão luxo e superluxo ele representa pouco em lançamento, né? A participação de lançamento ela está muito equilibrada entre o Minha Casa Minha Vida, que vem subindo, né? E outros padrões que não luxo, superluxo, padrão estándar, padrão médio, né? O valor geral de lançamento foi da ordem de 5 bi e 400 milhões, ou seja, em dinheiro lançou-se 5 bi e 400, o que é praticamente um equilíbrio, queda de 1% é equilíbrio, né? Em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então, 5 bi e 500, 5 bi e 400, é o que o Nordeste lançou no primeiro trimestre. Esse VGL, Valor Geral de Lançamento, ele é muito impactado pelo padrão mais alto, né? Padrão luxo, super luxo, representou 31% desse valor geral de lançamento. Olhando estado a estado, fazendo uma comparação trimestre a trimestre, praticamente uma queda em todos os estados no lançamento, menos em Alagoas, crescimento de 77%, e no Maranhão, crescimento de 101%. Os estados todos com queda em lançamento no primeiro trimestre. E como foram as vendas na região Nordeste? Vendeu-se mais do que se lançou, né? Se eu tinha lançado 11 mil e poucas unidades, vendeu aí 13.500 unidades, né? O que é um bom patamar, porém menor do que o mesmo período do ano anterior, né? As unidades vendidas, uma participação muito grande de outros padrões, que não Minha Casa Minha Vida, mas uma participação expressiva do Minha Casa Minha Vida em 33%, uma pequena participação do luxo, superluxo em unidades. Quando eu vejo o VGV vendido, aí teve um crescimento pequeno, mas teve um crescimento, em relação ao mesmo período do ano passado, de 1,4%. Vendeu-se 6 bi 200 e um crescimento de 7,9% em relação ao trimestre anterior, ou seja, o Nordeste vendeu 6 bilhões no trimestre. A representatividade das vendas do produto luxo, superluxo é de quase, né, um quarto, né, praticamente um quarto, 24%. Outros padrões, 62%, e o padrão Minha Casa Minha Vida, 14%. Quer dizer, ele lança muita unidade, é 49%, mas representa 14% no VGV vendido. Olhando as vendas por estado, destaque em vendas no trimestre para Alagoas, para o Ceará, né, sobretudo ali Fortaleza, para o Maranhão, como destaques positivos, né? Alagoas, Maranhão e Ceará venderam mais no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Fazendo uma análise comparativa, né? No primeiro TRI de 23 contra o primeiro TRI de 24, efetivamente houve uma queda, né? Importante aqui no estoque, né? Uma queda de 9,8%. Uma queda em lançamento de 15%, né? E uma queda também em vendas de 8,5% aqui no volume vendido. Ou seja, caiu como um todo. A notícia boa é a queda do estoque de 9,8%, quase 10% de estoque em queda. Numa análise geral, a gente tem aí, portanto, uma oferta final, um estoque no Nordeste na ordem de 50 mil unidades. Essas 50 mil unidades elas estão muito concentradas, eu chamo a atenção, pessoal, para o padrão especial, que é aquele padrão de estúdio, loft, né? Quase 20% do estoque no Nordeste está para unidade compacta,
E depois, naturalmente, é o econômico, 31%, e o padrão standard com 35%. Olhando a oferta final por tipologia, 2 dormitórios com 60%, e como eu tinha já comentado, um dormitório que tem a ver com esse padrão especial com 17%, maior representatividade no estoque. Olhando aí os preços privativos, né, pessoal, a gente tem um destaque para Alagoas, com 11.200 no preço privativo, Ceará, Paraíba e Pernambuco muito próximos, 9.500, 9.600, 9.300. Depois você tem ali Piauí, Rio Grande do Norte, Maranhão, com pouco mais que R$6.000, Sergipe ligeiramente abaixo, e a Bahia aí com quase R$8.000 aí de preço privativo médio. Lembrando, né, que o preço médio tem a virtude e o defeito de ser médio, né? Ele representa a média, tem unidades acima e abaixo. Preço médio do Nordeste, R$8.800. Aqui a gente pode ver no mapa a região Nordeste, dando destaque para a cor verde. A cor verde é onde a variação positiva foi mais expressiva, né? Então a gente consegue observar as maiores variações. E, finalmente, passam os mapas de localização em toda a região Nordeste. Eu vou descompartilhar, né? Houve uma queda importante, né, em lançamentos, em vendas, mas também em estoque, né, na região Nordeste, ou seja, teve um dinamismo menor esse ano. O destaque aí na região Nordeste foi o maior volume de lançamentos do produto luxo e superluxo, cuja participação no VGV vendido vem crescendo, já é muito significativa, em torno de 1/4 do VGV vendido. E um volume que só não caiu mais em lançamento porque no Minha Casa Minha Vida a gente teve um crescimento de lançamento na ordem de 10% no Minha Casa Minha Vida. Tudo guardado, foi um primeiro trimestre ainda muito irregular na região Nordeste. Vamos ver como é que vai ser agora no segundo trimestre, estamos acompanhando, vamos ver como é que vai fechar o meio do ano, o semestre no Nordeste, para trazer aqui a informação para vocês e compartilhar um pouquinho de dados do mercado imobiliário. Espero que tenham gostado, compartilhe esse vídeo, continue nos assistindo, deixe seu comentário, assine o nosso canal e até a próxima.